Saudações amigos do canal Agartha. Dando continuidade ao estudo das profundas chaves herméticas da doutrina oriental do Manvantara, veremos agora que estes conhecimentos incluem também informações muito precisas e pontuais sobre a natureza matemática das transições dos ciclos. As realidades das transições reúnem comumente grandes mistérios e profundidades, e que crescem em importância nos nossos tempos, por representarem estes, novamente e a olhos vistos, grandes momentos de mudanças do mundo. Eis que o próprio conhecimento destes mistérios, tradicionalmente alvos de sigilos e até de profecias, representaria então uma chave para efetuar as transformações do mundo. Com efeito, se trata de saberes profundos e enigmáticos, até porque estão de certo modo relacionados aos próprios segredos da iniciação. O presente estudo estará centrado então na sabedoria dos fractais de transição, revelando, porém, o seu poder de configurar também padrões chaves para as coisas, através da sua reprodução enquanto pedra fundamental da construção de um ciclo. Nos conhecimentos científicos, a geometria fractal anda a par com a holografia, segundo a qual cada parte de um todo possui a informação deste mesmo todo, com a simples diferença desta trabalhar antes com imagens ou informações meramente. De todo modo, a definição de fractal e de holograma se aproxima de certos preceitos herméticos, uma vez que sempre dispõe que o pequeno está no grande e o grande no pequeno. Nas leis dos ciclos, um fractal representa uma estrutura de transição ou um elemento pró-transição das coisas, distribuído estrategicamente então no final e no começo dos ciclos, servindo ademais para sinalizar a mudança de escala das coisas. De modo que, como veremos, podemos englobar estes processos, modo geral, dentro da própria ideia do zero. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Quando René Guénon afirma que os tantos zeros presentes nas elevadas cifras do Manvantara são meramente simbólicos, tal como lemos na obra Formas Tradicionais e Ciclos Cósmicos, já citada no estudo da chave axial, na prática ele está a fazer uma simples alusão aos princípios dos fractais, na medida em que os zeros determinam sempre uma transposição de escalas de tempo. Neste plano de transposições, temos, contudo, explicitamente, na doutrina do Manvantara, a fórmula axial do valor 360 para relacionar o tempo divino e o tempo humano, conforme abordado na primeira parte deste estudo, e coisa que tampouco deixaria de ser, de certo modo, alegórica. Ora, como já tem sido amplamente comentado, este 360 remete à ideia da circunferência, e outro símbolo do círculo é então o próprio zero, representando um todo, tal como tampouco deixa de ser o valor 9, como demonstra a famosa prova dos 9, onde este valor não modifica o teor de um número. E são todos valores presentes então dentro do algarismo 360, o qual de resto, tanto como o próprio número raiz do Manvantara, ou 432, resultam basicamente fractais por somarem 9 igualmente. No Manvantara, a transição completa dos ciclos sempre ocupa 20% do tempo total, sendo metade no começo e metade no final dos ciclos, como focos gêmeos de iluminação com sentido de alfa-ômega. O 9 e o 0 representam, pois, essa dupla transição dentro da própria escala decimal. Ao agregarmos então a unidade central ou axial ao círculo, configurando assim o símbolo solar do circunponto, teremos daí a fórmula decimal, isto é, a chave escalar da evolução ou da transformação das coisas. Trata-se, pois, da relação entre o centro e a periferia do círculo, mas que tampouco pode prescindir do raio para dar consistência à roda, tal como demonstra a célebre roda do Dharma, outro símbolo central das filosofias do Oriente e que resulta ao fim na própria ideia da espiral criativa, que pode ser simbolizada então pelo próprio algarismo 9, tal como pela letra G devidamente divinizada pela maçonaria.
Estamos falando, afinal, de sociedades que descobriram ou que valorizaram muito o emprego do zero, como é a sociedade hindu, e que trabalharam os mistérios do tempo e da evolução, como poucas também fizeram. José Arguelles já havia identificado a forte presença dos fractais nos ciclos maias, como demonstra na famosa obra O Fator Maia. Na filosofia maia na Rua do Tempo, a outra grande cultura que também desenvolveu a ideia de zero, este preceito está resumido então no conceito de Olin, um diagrama solar ou mandálico que significa movimento, e que remete à quintessência sob diferentes escalas de tempo. Enquanto que para o zero especificamente, o símbolo maia é uma semente, para representar a incubação do novo ciclo. Nessas culturas, o valor 20 é que corresponde ao zero, de modo que o próprio vigesimal representa ali a semente do tempo. Eis que a grande medida mesoamericana de tempo possui então esta natureza vigesimal, reforçando a nossa tese do duplo fractal como alicerce de toda a astrologia. Nada casualmente envolvendo aqui 9 escalões do tempo maia, ou os 9 senhores do tempo. Para nós, a verdadeira chave dos ciclos, mesmo como um todo, se encontra, pois, na ciência dos fractais e suas variantes. Fractais são sínteses decimais de tempo, destinadas a resumir energias para proporcionar uma transição de ciclos, comportando assim teor iniciático, também denominado por isso de crise de iniciação. Afinal, toda esta questão diz respeito aos esforços necessários para a transformação das coisas, seja para encerrar como para recomeçar algo, determinando por si só importantes alicerces para a ciência dos ciclos. De modo que, ao lado de haver ciclos estruturalmente diferentes, as sucessivas escalas de cada ciclo, ou tudo aquilo que o profeta Ezequiel englobou na ideia das rodas dentro de rodas, não passariam mesmo de fractais dentro de fractais. A matemática do Manvantara permite sugerir que os fractais são realmente a chave das próprias divisões dos ciclos, ou uma delas, pela simples multiplicação das medidas dos fractais através dos ciclos. Vamos, pois, a algumas demonstrações pontuais. Considerando o próprio ciclo do Manvantara de 12.000 anos, que é a metade, portanto, do ano cósmico, cabe extrair o fractal de 20% do período completo, totalizando 2.000 anos, pela soma das proporções de 10% do tempo no começo e 10% no final dos ciclos, ou nas transições chamadas então de Sandhya e Sandhyana, respectivamente, de modo a resultar também num tempo real de 10.000 anos para o próprio Manvantara. Este fractal de 2.000 anos remete então ao período aproximado das conhecidas 12 eras astrológicas do Grande Ano de Platão. Lembrando, porém, que a filosofia do Manvantara parece ignorar que o Grande Ano de Platão completo comporta, na verdade, quase 26.000 anos, permitindo alcançar assim o verdadeiro período da era astrológica. Nossa ideia, então, é que o próprio fractal é que determina o padrão cronológico destas eras, e o mesmo pode ocorrer com outros padrões cíclicos paralelos. Ao considerarmos a unidade do Grande Ano de Platão, sem limitar-nos, portanto, aos seus grandes arcos de tempo, mas reunindo, isto sim, o Pralaya ao Manvantara como aquela outra metade da laranja cósmica, passamos a trabalhar então com valores duplicados, por assim dizer, permitindo chegar também nas eras solares de 5.000 anos, tal como observadas pelos maias e hindus. Até porque o próprio princípio dual ou alfa-ômega presente nos fractais traz uma especial valoração dos pentagramas de evolução, sob a demanda de efetuar um trabalho especial no final e no começo das coisas, envolvendo deste modo 1/5 dos ciclos. A partir disto, é possível elaborar toda uma linguagem de transformações para caracterizar cada etapa sucessiva, e onde a analogia com as estrelas é apenas natural para demarcar melhor os grandes ciclos do mundo. Como dissemos de início, uma das grandes contribuições que a doutrina dos Yugas tem a oferecer está no conhecimento preciso da natureza e das medidas das transições.
E, na verdade, toda a matemática do Manvantara se acha estruturada, de certo modo, sobre uma escala decimal, mesmo suas exóticas proporções que reproduzem a tetractis pitagórica, a ser tema de um estudo desta série. Eis que se os zeros do Manvantara são véus, como dizia Guénon, eles também representam chaves cruciais enquanto fractais de transição. Afinal, fractais são elos centrais que retroalimentam e também reprojetam os próprios ciclos, produzindo as complexidades das ciências do tempo, tal como nesta sua duplicação enquanto soma das energias alfa-ômega dos ciclos, e que são a origem das conhecidas polaridades das eras astrológicas, como já temos observado. Porque, na verdade, se trata do duplo zero, ou o zero espelhado através do 9, configurando assim o duplo fractal lunisolar que faz a transição da pluralidade para a unidade ou da divergência para a convergência, assim como na sequência desta para uma nova divergência, porém harmonizada. Tudo como prescreve, enfim, o conjunto da tábua de esmeraldas de subir da terra para o céu e depois descer novamente à terra, para consumar assim a obra do Sol. E é por esta razão que temos chamado então esta fórmula axial do Manvantara também de a chave do Sol. Tudo isto pode ser simbolizado então pela dupla suástica de direções contrárias, por vezes quase literalmente falando, como ao envolver ciclos de natureza pentagramática. E aqui jaz, da mesma forma, os mistérios da escala decimal da árvore sefirotal da Cabala, onde existe a rigor 9 esferas, acrescentadas por uma 10ª esfera kármica, por assim dizer, agregada unicamente para efetuar a evolução temporal das coisas. Eis que no ciclo Tzolk'in cabe perfeitamente 9 lunações, um algarismo muito cultuado naquelas culturas, aliás. Por vezes se associa este ciclo ao período da gravidez humana. A cifra 9 é todavia contígua do decimal e uma das chaves dos fractais do tempo. Quase podemos dizer que o 10º mês ficaria esotericamente implícito ali, simbolizado pelo parto como fractal criador. Axiologicamente falando, o 9 representa a multiplicidade, a congregação das energias e, sobretudo, a própria completação dos ciclos ternários fundamentais das coisas, na forma dialética de tese, antítese e síntese. Neste caso, é a completação das coisas na forma de 3 vezes 3, conforme a fórmula natural dos ciclos pela recorrência de todos os seus princípios entre si. Tal coisa é que estrutura, pois, em última análise, a lei dos fractais. Uma vez que, se o todo representa o plano geral das coisas, as partes são as etapas da sua organização. O todo não poderia ser alcançado caso as partes não fossem também como miniaturas deste todo, ou seja, ciclos e subciclos análogos. Assim, o 9º momento, ou o 9º momento em espanhol, representa, pois, aquele todo consumado, e como tal já detém um poder oculto de zero. Não obstante, toca agregar ainda a sua unificação ou centralização real, porque os processos humanos costumam se dar não apenas pela superação, mas também através do próprio descarte das coisas. E eis que para alcançar realmente um novo patamar, cabe resgatar a essência daquilo tudo que foi deixado atrás, e para isso se emprega o método da recapitulação, naquilo que também chamamos de universalismo lunar, e que passa a miúde pela valorização do multiculturalismo. E a isto segue-se ainda, da mesma forma, o processo verdadeiro de criação ou de renovação das coisas, que corresponde, por sua vez, à implantação de um verdadeiro universalismo solar, visando manifestar toda uma nova tradição universal, devidamente adaptada segundo a evolução do Pramanta ou dos cânones espirituais da humanidade e da própria hierarquia. Outra forma de compreender este duplo quadro é pela presença da crise em paralelo com a reorientação, ou, como no conhecido ditado chinês, a crise como geradora de oportunidades. Tais coisas conferem, pois, um caráter expressamente dual às transições, porque demanda uma desconstrução inicial seguida por uma reconstrução inovadora.
E, por tudo isto, o símbolo do duplo círculo ou do movimento dialético está sempre muito presente nas tradições universais, como fator de equilíbrio e de transformação das coisas. No Ocidente existe então o símbolo da vésica, comumente relacionado ao fator feminino e, como tal, também da gestação da renovação divina. Outro símbolo ocidental importante no contexto seria aquele do deus Janus, com sua dupla face, uma envelhecida que advém da síntese do ciclo antigo e outra jovem alusiva à força criadora do ciclo novo. Sem falar, é claro, de emblemas como o caduceu, onde a dupla serpente ocupa este papel dialético, tal como outros diferentes símbolos e representações, provenientes das escolas herméticas e das ordens secretas, como sucede com a chave de Pushkara, de que já realizamos um estudo neste canal, com link aqui nas descrições. No contexto mesoamericano, tem-se o próprio Olim mencionado, incluído também em calendários e no próprio escudo divinal de Hunabku, comportando então todo um complexo de espirais dialéticas. E no Oriente, ao lado do famoso símbolo do Tao e mesmo daquelas representações originais da dupla serpente na semiótica solar de transformação, e até mesmo divinal, como são as duas rês ou pentagramas do nome divino Yod-He-Vav-He, teremos também o mito hindu da criação, onde duas hostes contrárias de deuses e de demônios atuam em paralelo para bater o oceano de leite primordial em torno do pivô divino. Lembremos, ademais, o nobre emblema do Vajra, presente no centro do caminho rápido dos sistemas de esoterismo indo-budista, o caminho do raio ou Vajrayana. Pois, na verdade, este mesmo símbolo serve também para nomear este momentum da transição na forma da Idade do Diamante, ou Vajrayuga, e que são períodos complexos que comumente recebem a visita de avatares para serem melhor aproveitados. Para destacar ainda o caráter dual deste ciclo, tem-se na Bíblia o famoso sonho de Nabucodonosor, onde o gigante das idades metálicas do mundo ou das suas civilizações demonstra na base ou no final de tudo uma dupla idade composta por ferro e argila situada assim aos seus pés. O aspecto férreo tocaria naturalmente a idade final da velha era do mundo, que conclui comumente na Idade de Ferro. E o aspecto de argila sugere a fragilidade das novas coisas, porém, da mesma forma modeladora de uma nova humanidade. Nesta visão, tal base termina inclusive por ser atingida por uma pedra na sua parte mais vulnerável, um símbolo naturalmente sujeito a diferentes interpretações, merecendo destaque, porém, a própria intervenção divina, atuando assim sobre as construções babélicas de nova era e também sobre a globalização do caos. Não obstante, um desafio hermenêutico que sempre se encontra nestes assuntos seria descobrir exatamente a respeito de qual escala de tempo se está falando nos mitos e nas profecias. São conhecidas tradicionalmente, por exemplo, idades metálicas do mundo em diferentes ciclos, especialmente dentro da própria grande roda do Manvantara, mas também dentro da mencionada era solar de 5.000 anos. Considerando num primeiro momento se tratar desta última, e lembrando sempre que a presença dos fractais pode ser observada através de uma amplificação e universalização das coisas, de início em termos quantitativos e depois de forma mais qualitativa, eis que o fractal transitivo da atual era solar, iniciada em 2012 segundo os maias, começou então cerca de 500 anos antes, quando da descoberta das Américas sob as luzes do Renascimento, onde o mundo se expandiu então e unificou, sob um resgate das coisas da antiguidade. De lá para cá, as coisas apenas se ampliaram dentro deste processo de desconstrução, e na qual a organização do liberal materialismo serviu confessamente como instrumento final para desmantelar a velha ordem. O ápice ou a conclusão deste quadro se daria então na transição dos milênios, quando se reúnem também todas essas profecias. Naturalmente, os últimos 50 anos foram aquele fractal do fractal, também chamado de o olho do furacão,
sob o qual as últimas grandes semeaduras do futuro foram então realizadas. E a outra parte da transição segue então para adiante, de modo que os próximos 500 anos atendem pelo fractal de energias construtivas, completando assim a dupla suástica do tempo antes mencionada. Ali serão colocadas então as bases para a nova civilização, as falsas e as verdadeiras. As senhas para todos os novos processos criadores estão sendo atualmente divulgadas então, na forma de um verdadeiro Dharma raiz para fecundar esta nova raça em formação, visando assim a iluminação de uma nova humanidade, pela difusão da sabedoria das idades devidamente restaurada e adaptada para os novos tempos e regiões de Dharma. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, onde concluímos que o princípio fractal representa aquele elemento quintessencial que detém o poder de gerar um salto de qualidade no tempo linear, ao introduzir um elo ou laço entre os contrários, produzindo um verdadeiro impulso espiral que sintetiza as coisas e potencializa a sua renovação. São, enfim, alavancadores da evolução e, ademais, também matrizes cósmicas dos próprios ritmos do tempo, e onde, ao fim e ao cabo, aquilo que diferencia o fractal como tal dos ciclos restantes seria unicamente aquela sua própria posição de transição dentro do todo. Fractais e hologramas remetem daí à célebre imagem das rodas dentro de rodas de Ezequiel, ou os círculos dentro de círculos de Blavatsky. A pequena roda final é que alavanca a transformação da roda maior, conectando a outra pequena roda seminal que contém toda a informação para uma nova criação. Parece então que o próprio símbolo do tal resulta realmente muito ilustrativo aqui, onde as duas pequenas esferas centrais, devidamente circulares ou integradas, buscam representar o todo maior a partir do seio dos ciclos em movimento ou em transição, tais como a semente e o broto da nova árvore da vida. Exatamente como ocorre, pois, na vida dos avatares, cuja existência pode ser considerada, então, como o próprio fractal dos fractais, razão pela qual eles vêm ao mundo no exato momento nuclear das grandes transições de tempos. Jesus comparou o seu sacrifício ao sepultamento de uma semente, destinada a rebrotar depois para multiplicar, até ser capaz de um dia poder alimentar verdadeiras multidões com o pão imortal da verdade. Como já ficou sugerido, um fractal não é apenas uma medida de tempo, mas sim uma dada dinâmica cultural, ou mesmo espiritual, potencializada pelas urgências da evolução das coisas, e que, como tal, também adquire força de paradigma para se reproduzir e multiplicar de forma mais ou menos simbólica então. Neste aspecto, se poderia estimar igualmente uma expressão geográfica para a sua manifestação, tal como ocorrem nos mitos geográficos de centro e de origens. Em termos calendáricos, estes momentos chaves estão assinalados daí pelas profecias, tal como estas se acumulam em nossos tempos, advindos desde todas as tradições sapienciais restantes no planeta, como demonstra a nossa videosérie O Livro das Profecias, com link aqui nas descrições. Ocorre, porém, que o grande registro dos avatares realizado pelo hinduísmo anuncia apenas um único avatar restante a surgir e que sabemos estar por chegar. E neste caso, olhando já mais a fundo as coisas, veremos que, ao final, a análise acima apresentada da atual transição da sexta era solar tampouco resultaria em coisa avulsa ou menor. Senão, vejamos aquilo que nos oferece realmente toda a sabedoria fractal para este quadro maior, à luz, pois, do conjunto do Manvantara, ou antes, do próprio ano cósmico ou de Platão, ou seja, que posição ocuparia realmente ali, dentro deste grande todo, esta nova evolução quintessencial.
Considerando, pois, que a transição maior do grande ano de Platão acontece sob o chamado solstício cósmico existente entre Aquário e Capricórnio, ou sob o Janus cósmico do duplo Saturno, razão de restar um único avatar a vir ainda nesta ronda, se contarmos 5.000 anos no total, ou 1/5 do ano cósmico, dispondo metade antes e metade depois daquela futura transição, é claro que as coisas começam já e naquele mesmo século XVI já citado, dando ao contexto da descoberta das Américas um significado planetário maior. E neste aspecto, a ideia do quinto mundo, muitas vezes tido como o ciclo solar anterior, em analogia à ideia da quinta raça raiz, adquire já plena atualidade e função profética, sob uma outra conotação de natureza posicional. Por representar um fractal, o quinto e último momento dos ciclos, cujo ritmo é determinado pelas medidas do próprio fractal, adquire uma conotação especial de síntese com potencial de superação e de renovação das coisas. Acontece que, por vezes, a própria forma de classificar as coisas pode criar certas dubiedades. Tentaremos então esclarecer melhor esta situação algo dúbia da transição. Se consideramos esse ciclo transicional como o primeiro ou o original, aquele ciclo que o precede resultará realmente o quinto mundo no final das contas. De modo que este de agora também poderia ser visto com efeito como um sexto mundo, conforme as predições maias do sexto sol e da teosofia sobre a sexta raça raiz, sempre e quando exista de fato este sexto mundo, é claro, uma vez que ele também pode ser perfeitamente considerado como o primeiro de um novo ciclo maior, tal como sugerem as análises teosóficas a respeito das raças antigas. Daí, o algarismo 6 apresentar, da mesma maneira, uma forma de espiral, quer dizer, uma oculta dimensão fractal. Alice Bailey mesma afirmou que esta sexta raça não se concluiria de todo, e para compreender melhor tudo isto, ou seja, o tema da sobreposição dos ciclos, recomendamos os nossos vídeos sobre as raças antigas e os grandes sóis ou eras solares, com links aqui nas descrições. Não obstante, a posição que ocupa este momentum possui por si só natureza quintessencial, enquanto fractal maior reunindo 1/5 da transição do próprio ano cósmico. Este fato daria razão, por sua vez, àqueles que afirmam que a verdadeira quinta era solar recém está começando agora. E com tudo isto, eis que achamo-nos, pois, em pleno palco das grandes profecias, como sugerem de resto as importantes mudanças planetárias em vista, anunciando assim a chegada de um novo momento maior de transição do mundo e da própria humanidade, sob as transformações dramáticas que devem resultar a seu tempo na criação de uma nova subespécie do Homo sapiens e a superação da atual. Agradecemos então pela sua companhia. Como sempre, deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Mais especificamente, queremos recomendar para estes fins a nossa obra O Sexto Sol, Os Horizontes da Humanidade após 2012. Não apenas pelos conteúdos gerais sobre os ciclos solares e astrológicos ali analisados, mas em especial pelo rico detalhamento que oferece sobre as transições e as ciências fractais, através de gráficos e dos calendários tradicionais, e devidamente aplicados, neste caso, às conjunturas evolutivas presentes. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.